A letra mata, mas o espírito vivifica. Entenda que o apóstolo Paulo quis falar com esta expressão: a letra mata. Muitas pessoas, ao olharem o texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, interpretam o texto de maneira errada. Mas qual é a interpretação que fazem neste texto? As pessoas utilizam este texto, muitas delas, para falar que não se deve estudar a palavra de Deus. Irmãos, tem gente que, por incrível que pareça, afirma essa heresia maldita. E para piorar a situação, há aqueles que, ao ouvirem a verdadeira interpretação do texto, não irão dar ouvidos à verdadeira interpretação de 2 Coríntios, no capítulo 3. Imagina o quão grave é ter este tipo de interpretação na mente. A pessoa não irá dar nenhum passo para o entendimento das duas casas de Israel, das 7 festas de Deus, das transição, das alianças e o reino milenar, pois a pessoa caiu na cilada do diabo. E para piorar ainda mais a situação, a pessoa que tem um pastor que instruiu ela desta maneira, essa pessoa ficará sujeita a vários tipos de engano de Satanás, de modo que corre o risco de abandonar a fé em Jesus Cristo. Neste estudo, estarei lhes falando sobre a verdadeira interpretação de a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. Portanto, analise o que será dito, para que você não venha a cair na heresia de perdição. E para começarmos este estudo, vejamos Romanos no capítulo 10, versos 1 ao 4, onde vai nos dizer o seguinte: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor dos judeus são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Para entendermos a expressão que diz a letra mata, que se encontra em 2 Coríntios no capítulo 3, é bom nós entrarmos em Romanos no capítulo 10, onde o apóstolo Paulo fala sobre a lei e fala sobre a fé, pois a carta aos Romanos ela vai falar sobre a lei e sobre a fé. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele disse que estava anunciando o mistério do Evangelho, e neste assunto podemos observar que o mesmo fala sobre a antiga aliança e sobre a nova aliança. Veja que Paulo diz que Cristo é o fim da lei de Moisés. E como assim Cristo é o fim da lei? Quando o apóstolo diz que Cristo é o fim da lei, isso quer dizer que Cristo é o propósito da lei de Moisés, porquanto a lei de Moisés ela serviu de aio, isto é, condutor, para conduzir o povo da antiga aliança até o Senhor Jesus. E por isso, a lei de Moisés ela chegou no seu propósito. E por este motivo, estamos na nova aliança, que envolve a fé. E um dia a fé terá o seu fim no retorno de Jesus, conforme falou o apóstolo Pedro na sua primeira carta, pois o fim da fé é a salvação da alma, e isso se dará na volta do Rei Jesus Cristo. Quando eu digo para vocês que o fim da lei de Moisés é Cristo, isso não significa que nós não devemos praticar os mandamentos que está na nova aliança, pois Paulo, no capítulo 2 de Romanos, afirma que a justificação da nova aliança ela vem pela prática da lei da nova aliança, cuja lei vem parar no coração do homem fiel ao Senhor. E qual é a lei da nova aliança? A lei da nova aliança é os 10 mandamentos, meus irmãos. No canal eu já expliquei sobre a justificação da lei da nova aliança em Jesus Cristo. Se você não viu, procure no canal, pois isso lhe trará mais esclarecimento sobre este assunto, porque é importante entender os 10 mandamentos. É algo de muita importância. Quando a gente prossegue na carta aos Romanos, no capítulo 10, versos 5 ao 7, o apóstolo ele vai continuar dizendo o seguinte: Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça que decorre da fé, assim diz: Não perguntes em teu coração,
quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. O apóstolo Paulo, nessa parte, ele prossegue falando que na antiga aliança, os homens os quais se achegavam ao Deus de Israel deveriam viver pela lei de Moisés, pois fazendo isto, eles conseguiam ser justificados anualmente. Contudo, isso era de maneira diferente da nova aliança. Nota-se que existe uma fé na antiga aliança, mas não era a mesma fé da nova aliança, porquanto a fé da antiga aliança é uma fé inferior comparada à fé da nova aliança. A fé da antiga aliança tinha que estar de acordo com as obras da lei. O povo de Israel deveria praticar as obras da lei com o objetivo de obter a justificação anual. Isso está sendo mostrado nas 7 festas de Deus. E isso serviria de condutor para conduzir aquele povo até o Senhor Jesus Cristo. Contudo, quando Cristo veio, eles não observaram as palavras dos profetas, de maneira que a letra que era para dar vida acaba se tornando em algo que gera a morte, em razão de que eles rejeitaram a justiça de Deus. Embora Deus tenha dito para Moisés afirmando: pela lei os homens viverão. Todavia, o Senhor não havia falado só isso, pois Paulo mostra que a lei fala sobre Abraão, o pai da fé, conforme é mostrado em Gálatas no capítulo 3. Repare que os judeus na época de Paulo não queriam dar ouvidos ao que aconteceu antes do Sinai e não estavam olhando para as palavras dos profetas, porquanto as palavras dos profetas revelam a realidade da lei de Moisés. No tempo de Paulo, os judeus, os quais estavam contra a revelação da letra da lei de Moisés, utilizavam a própria letra da lei para matar os outros. E como isso ocorria? Isso se sucede da seguinte forma: quando eles pegavam a letra da lei de Deus, eles tentavam impedir que os outros enxergassem a verdade da realidade da própria letra, de maneira que os mesmos estavam ocultando a verdade das revelações de Deus para os homens. E dessa maneira, esses judeus pegavam a letra para que, em vez de gerar vida para os outros, eles geraram morte usando a própria letra, pois desta maneira as pessoas não iriam crer em Cristo. No entanto, se você usar a letra com o entendimento do Espírito de Deus, você irá revelar as realidades da lei de Moisés para os homens, de modo que eles não irão ser mortos, mas irão olhar para o Filho de Deus e desse modo irão ganhar vida. E é isso que 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, está falando sobre: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, meus irmãos, quando se usa a letra da lei de Moisés sem a revelação da letra, e isso é passado para outras pessoas, isso gera morte nos outros. Mas se você tiver um entendimento da letra e revelar a realidade da letra para os homens, isso vai estar gerando vida nas pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo está falando neste versículo de 2 Coríntios, no capítulo 3. Agora vamos entrar no próprio capítulo 3 de 2 Coríntios, onde vai nos dizer o seguinte. O apóstolo ele vai falar o seguinte: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Na carta aos Coríntios, o apóstolo diz que eles eram cartas de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração. Veja que o apóstolo já começa falando coisas sobre a antiga aliança e sobre a nova aliança.
Repare que o apóstolo usa Jeremias 31, onde diz que na nova aliança o Senhor coloca a sua lei não em tábuas de pedra, mas no coração das duas casas de Israel. Porquanto na antiga aliança a lei foi parar em tábuas de pedra. As tábuas de pedra, meus irmãos, ela representa o coração desobediente do homem. Contudo, na nova aliança, os mandamentos não param em tábuas de pedra, mas na tábua do coração. Os mandamentos, os 10, eles param nas tábuas do coração. O apóstolo ele prossegue falando o seguinte: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? É necessário entender o que o apóstolo Paulo está falando, para não cairmos em heresia. Nota-se que o apóstolo ele está com a mente nas duas alianças, isto é, na antiga aliança e na nova aliança. Observe que, se você olha para as palavras de Deus sem o entendimento da revelação da letra, isso irá gerar morte, pois você não irá enxergar Cristo nas obras da lei. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 14 ao 15, o apóstolo vai dizer: você, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste integrado, sabendo de que o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo disse que o Espírito vivifica. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você revela a realidade da letra para os homens, isso irá trazer vida, de modo que a letra, sendo explicada com o entendimento da revelação, gera vida para os ouvintes e não morte. E isso é tão verdade que o apóstolo, na segunda carta a Timóteo, afirma que, através das letras sagradas, o homem é salvo pela fé em Jesus Cristo, pois isso é a revelação da letra. Já no verso 7 de 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo afirma que a lei de Deus, a qual foi parar em tábuas de pedra, é morte. Mas, quando o apóstolo disse isso, ele não está querendo dizer que a lei de Deus é maldita e que gera morte no povo, se eles praticarem ela. Pelo contrário, a lei de Deus estava testemunhando contra o povo. Pelo fato da lei de Deus não estar sendo cumprida, a lei ela foi parar em tábuas de pedra, representando o coração duro do povo, de maneira que o ministério em tábuas de pedra é para a morte, porque esse testemunho, meus irmãos, gerava consciência de morte no povo, revelando que todos estavam mortos em ofensas e em pecados, visto que a lei não parou no coração, e por isso todos eles precisam de Cristo. Então, com todo este entendimento, o ministério da morte foi escrito pelo dedo de Deus, a ponto dos filhos de Israel não conseguir olhar o brilho, a glória na face de Moisés. E qual é o significado da face de Moisés estar brilhando? O significado é que, embora a antiga aliança ela tenha a sua glória, ela iria acabar, pois assim como a glória do rosto de Moisés acabou, assim também a aliança feita por intermédio de Moisés iria acabar. E por este motivo que o apóstolo diz que o ministério do Espírito é maior que o ministério da morte, pois o ministério do Espírito é a nova aliança. Quando a gente prossegue na carta aos Coríntios, no capítulo 3, a gente vai ver que o apóstolo, nos versos 9 ao 11, vai dizer: porque se o ministério da condenação foi glória,
em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porque, na verdade, o que antes foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O apóstolo prossegue falando que uma foi a glória do ministério da condenação. E esse ministério da condenação é o ministério da antiga aliança, pois esta aliança tinha testemunhas contra o povo, e por isso é chamado de ministério da condenação. Mas a glória do ministério da justiça, que é a nova aliança, é muito maior, pois é a revelação da própria letra. E a revelação é a justificação pelo Senhor Jesus Cristo. E por este motivo que em Colossenses o apóstolo afirma que Cristo, através de sua morte, cancelou o escrito de dívida que era contra eles e que constava de ordenanças. E esse escrito de dívida não são os 10 mandamentos, porém é os testemunhos que estavam contra o povo, e não somente contra o povo, mas também contra os gentios. Já o verso 10 e 11 de 2 Coríntios, no capítulo 3, nos mostra que a antiga aliança ela já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória da nova aliança. Porque se a antiga aliança ela teve sua glória, a glória da nova aliança é muito maior e é permanente. O apóstolo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, ele prossegue nos versos 12 ao 14, dizendo: Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia para falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não se atentassem na terminação do que se desvanecia, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. No verso 13 de 2 Coríntios, no capítulo 3, podemos observar que o apóstolo diz que Moisés colocou o véu para que os filhos de Israel não entendessem o propósito da antiga aliança ter que um dia terminar. E isso aconteceu pois o próprio Deus fez com que eles não entendessem, por causa da desobediência deles mesmos, isto é, do povo. Analise que o apóstolo afirma que em Cristo o véu, que representa a falta de entendimento, é removido. Então, o que é removido em Cristo? O véu ou a antiga aliança? Bom, o que é removido em Jesus são os dois. Pois, se o véu é removido, podemos entender que a antiga aliança já passou. E por isso, a antiga aliança, ela é removida. Quando a gente prossegue na carta, nos versos 15 ao 18, ele vai continuar nos dizendo o seguinte: Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e, onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O apóstolo diz que, quando eles se convertem ao Senhor, o véu é retirado, de modo que começam a entender a realidade da letra da lei de Deus. E isso é liberdade, através do Deus que é Espírito. E é por isso que o apóstolo diz: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade do quê? Liberdade do véu, meus irmãos. De modo que não somos como Moisés, que tinha um véu no rosto, pois o nosso rosto está desvendado através de Cristo. Veja que quando Paulo fala que nós não somos como Moisés, Paulo não está falando mal de Moisés, mas Paulo está dizendo que quando Moisés falava da lei, o povo não entendia as realidades da lei, por causa do coração duro. Contudo, quando nós, com entendimento, falamos da lei, os homens entendem, pois estamos explicando a realidade da lei. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 1 ao 6, o apóstolo Paulo ele vai nos dizer o seguinte: Pelo que, tendo este ministério,
segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Repare que o apóstolo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, mostra o contraste da face de Moisés para a face de Cristo, pois a face de Moisés na antiga aliança era uma glória que acabava, mas na face de Cristo, na nova aliança, há glória como o sol, cuja glória permanece para sempre. Portanto, não seja enganado quando te falarem que você tem que parar de estudar a palavra de Deus, pois a ordem dos apóstolos é que todos cheguem ao pleno conhecimento de Jesus. Pois Pedro afirma dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O objetivo da igreja também, meus irmãos, é chegar ao pleno conhecimento da verdade. E só chegamos ao pleno conhecimento da verdade se estudarmos a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus para que você não caia em apostasia. Entendeu, meus irmãos? Este foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.